Agora são 7 da manhã, 7h25. Bom dia, a gente começa aqui na Rádio Calheta, FM 98,5 no seu rádio. Nosso encontro desta quinta-feira. Hoje é quinta-feira de TBT, né? Ontem foi quarta-feira, feriado, dia 12, Dia das Crianças. E muita gente postou nas redes sociais. Eu lembro, Tadeu, que eu não tenho foto da minha infância. Naquela época a gente não tinha a facilidade que tem hoje. Os bebês de hoje, né? Que a mãe, ela nem gerou o filho ainda e já começa a acompanhar as fotos. Quem faz isso é a agência Clique Positivo e outras agências. Mas aí Jean faz isso. A mãe, ela começou o processo de gestação, já é acompanhada pelas fotografias. Na minha época, não existia isso. Não é? E aí eu lamentei que ontem eu vi amigos e amigas que colocaram a foto. Delma da Nutri House, eu vi uma foto que ela colocou dela lá, quando criança, menina, não é? E aí eu vi também outras fotos, né? O Emídio, ele é rotariano e já foi governador do distrito 4.500. Ele também ontem colocou uma foto dele, menino, e você vê semelhanças, né, com a fase adulta, né? E o Emídio, um abraço. Mas eu agradeço aqui ao grande arquiteto do universo, pela criança que eu fui, né? O adolescente, o jovem, o adulto de hoje. E dou graças a eles porque eu consegui virar a chave. Há muita criança da minha época, né, que não conseguiram virar a chave. E ela chegou à fase adulta e traz consigo, né, uma capa de coisas negativas. Eu vou até mudar, jogar a capa. A Bíblia diz que, você conhece muito bem a Bíblia, Tadeu, que Jesus, na sua vida missionária, ele curou um cego e o cara pegou a capa dele, suja, né, e fedida, jogou para um lado e enxergou a vida diferente. É isso que acontece muitas vezes na nossa caminhada, né? A gente, quando abre os olhos, quando começa a ver a vida, as belezas que a vida nos proporciona, a gente tira aquela capa imunda, suja, e joga para um lado e começa a ver a vida de uma maneira diferente. Eu espero que você que esteja me vendo pela internet e ouvindo pelo rádio entenda o que eu estou falando. E eu louvo a Deus, né, pela minha vida, pela sua vida, e que você possa se afastar ou começar a desconstruir aquilo que é negativo na tua vida e pensar de uma maneira positiva para que realmente, né, você tenha uma vida tranquila e equilibrada. Bom dia. O meu convidado de hoje é o militante e advogado Tadeu Anjos. Ele solicitou um espaço dos 15 candidatos, né, que veio aqui. Acho que ele é o único, né? Ou não? Já viu outro? Não lembro aqui, não. Ele, dos 15 que por aqui passaram, ele é o único, né, que disse: olha, Batata, eu queria agradecer a votação. E ele escolheu uma data até bacana, que a data que eu tinha livre era 13, hoje. Ele disse: com o maior prazer. E ele sai daqui e vai para uma outra emissora, que é a Cabo FM, também às 11 horas, é isso? Dá uma outra entrevista, quer dizer, no dia 13, quinta-feira, ele vai aproveitar os espaços do Cabo para conversar com a população cabense. Hoje, dia 13, vamos para as manchetes, né? Começando aí, Bolsonaro e Lula intensificam campanha. Diário de Pernambuco, Porto Recife voltou a receber temporada de cruzeiros. Jornal do Comércio, agendas e campanha agitam Pernambuco. À tarde, Salvador, turismo baiano chega aquecido à alta temporada. O Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará confirma 380 casos. Que é isso aqui? Monkeypox, é isso? Eu não entendi o que é isso aí, desses casos. Depois tu vem para mim e descobre o que é isso aí. A 0 hora de Porto Alegre, né, as estratégias, né, de Onix e Leite para a retomada da propaganda eleitoral. Estado de Minas, Pacheco critica a ampliação de ministro, né? Ampliação de ministro do Supremo. Correio Brasiliense, o arcebispo vê país em luta contra o dragão do ódio. Foi essa fala ontem do arcebispo lá na festa da padroeira do Brasil, né? Nossa Senhora Aparecida. E ontem lá também vários militantes de diversos partidos
e se concentrou em dois partidos hoje, né? O de Bolsonaro e o de Lula, para estar presente usando a bandeira, tanto vermelha como também a bandeira verde e amarela. E há um detalhe que eu vi, que o próprio Lula, né, balançava aí, não sei se aquilo é fake news ou é verdade, que ele balançava uma bandeira com as cores do Brasil. Isso eu vi, você viu também nas redes sociais. Aí eu acho que não é fake news, não. Deixa eu ver aqui, Correio, aliás, o Dia Rio, a romaria dos candidatos em busca de mais votos. O Globo Rio, candidatos não detalham plano sobre economia e corrupção. O Estado de São Paulo, novo pré-sal, vai impulsionar isso, investimento da Petrobras. E a Folha de São Paulo, país precisa superar ódio, diz arcebispo na festa de Aparecida. Estamos aqui sendo informados que, de novo, isso é brincadeira, né? Parece uma piada. Estamos sem os telefones fixos. Não é falta de pagamento não, viu, Tadeu? Você pode até achar, diante do cenário, estamos em dia, não é isso, Esther? O que acontece é que a Oi agora é Vivo. E é a segunda vez que a gente fica sem telefone. Menos de um mês. Exatamente. Passou aí quase 2 meses sem telefone e conseguiram recuperar. Aí, menos de um mês, volta a ficar os telefones mudos. E aí, quem é penalizado são os ouvintes que não conseguem falar com a gente por telefone, só pelo WhatsApp, que é o 8549-9334. Mensagem escrita. Eu deixei aqui preparei algumas manchetes também aqui para você. Deixa eu ver aqui. Hoje o meu convidado já disse, é o Tadeu Anjos, mas eu coloquei aqui, feriado de ontem, né? Muita gente foi a Aparecida, claro, os fiéis, mas muita gente foi às praias do Cabo, litoral. Daqui a pouquinho eu comento. Deixa eu ver aqui, rodada de conversa aconteceu na terça-feira à noite no auditório do Palácio Joaquim Nabuco. Eu estive presente lá, uma discussão puxada pela secretária executiva da Mulher, Valquíria Alves, com a presença do secretário de Comunicação e vários jornalistas, blogueiros e também influenciadora digital. Interessante que eu vi, Tadeu. Eu não posso comentar aqui porque o que aconteceu lá, eu não tenho para isso procuração, mas que 2 influenciadoras denunciaram, que foram abusadas em via pública, e por pessoas que deviam cuidar da nossa segurança. Eu lamentei isso, viu? Abordaram as meninas, por ser meninas bonitas, foram abordadas. Uma delas, os caras queriam que ela desse o número do telefone. E a outra queria que elas dessem, perguntou se ela tinha Instagram. E elas se recusaram. E eu lamentei o que eu vi lá naquela... Mas foi muito boa a conversa. E aí eu tive a oportunidade de compartilhar o nosso livro com aqueles... A maioria são jovens e que não me conhecia pessoalmente, me conheceram na terça-feira, e aí eu compartilhei o livro Os 20 anos da Rádio Calheta. Amanhã eu vou estar aqui recebendo, fechando a semana, 2 militantes de Bolsonaro. Vou receber aqui o Deivinho Andrade e o Reginaldo Silva. Os dois vão estar aqui para bater um papo com a gente, falar das bandeiras positivas do presidente e candidato à reeleição. E hoje o prefeito Queco fará a entrega de uma praça lá no Engenho Maçangana. Isso será às 15 horas. Tadeu Anjos, parabéns pela camisa. Bom dia e seja bem-vindo a essa casa depois de um feriado. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Batata. Bom dia, ouvintes. É um prazer sempre estar aqui fazendo esse debate tão salutar para a sociedade cabense, um instrumento que dá uma contribuição sempre histórica para a cidade do Cabo, de levar informação e leva também democracia e leva a cidadania para os lares dos nossos cabenses. Isso é muito importante. Bom dia a todos. Bom dia, Tadeu. Você falou em rádio e eu me emociono cada vez que falo em rádio. A Gabi Pontes, que estava lá, ela também falou do rádio, E aí eu não preciso nem fazer uma fala completa na reunião, porque eu fui agraciado pela Gabi, que passou por aqui pela rádio, hoje trabalha numa grande empresa, o Gleison Semeon, que hoje faz cerimonial, faz casamento, celebra casamentos, não só aqui, mas em vários estados, também destacou o papel do rádio, lá na reunião, tá certo? O Carlos Cunha também, que estava lá,
e outros profissionais, né? A própria secretária Valquíria Alves destacou o papel do rádio. E o tema da palestra foi o papel da mídia no enfrentamento à violência praticada contra a mulher. Né? E aí eu achei bacana o tema, e aí eu postei 2 fotos, e eu quero aqui de público, mais uma vez, agradecer aí o convite que foi feito a mim pela secretária executiva da mulher e também pelo secretário de comunicação. Tadeu, eu disse agora há pouco que você é um dos únicos, eu recebi aqui 15 candidatos, 8 a deputado federal e 7 a deputado estadual. E você passou por aqui também. Aliás, vou corrigir aqui. Foram 15 candidatos, apenas 14 veio. É isso? É bom a gente corrigir, porque teve um que não veio. Isso. Que foi o Clóvis Paiva, esse aí não veio para uma conversa com a gente, que não era debate, era entrevista. Ele achou por bem, e aí eu compreendo, e até respeito a posição dele. Mas foram 14 que aqui passaram, deram a sua contribuição à cidadania. E você não precisou lhe convidar, você mesmo se posicionou, disse, olha, eu quero passar lá. E aí você tem um espaço aberto para agradecer aos eleitores que confiaram a você o voto. Por favor. Batata, eu tenho assim, uma gratidão muito grande por esse instrumento de democracia que é a Rádio Calheta FM. Dar um bom dia também às pessoas que estão nos ouvindo aí nas redes sociais da Rádio Calheta e da minha rede social aqui, que eu estou fazendo ao vivo também pelo meu Instagram. E antes da eleição, utilizar um instrumento desse para que a gente possa fazer um debate com muita tranquilidade, para colocar os nossos pontos de vista, pedir ao eleitor, ter o contato com o eleitor e pedir o voto, é muito importante. Mas é importante também voltar na maior parte dos lugares possíveis que se possa voltar, para que a gente tenha condição de agradecer, de olhar nos olhos das pessoas e agradecer. Agradecer o voto, agradecer o apoio e agradecer também os espaços, porque muita gente não vota na gente, mas torce pela gente, mas divulga a nossa candidatura, tem uma candidatura aqui diferente e tal. Então, esse contato ele não pode deixar de existir, porque a eleição passa, mas a política ela é permanente. É verdade. A política é a luta por uma cidade melhor, por um espaço urbano e rural e coletivo melhor. Então a gente não pode deixar de usar os instrumentos para continuar debatendo. Então aqui eu quero agradecer imensamente à população do estado de Pernambuco, que me deu uma expressiva votação, Agradecer ao povo do Cabo, que deu a gente a marca de todas as candidaturas que a gente tem. Todas elas são candidaturas de crescimento. Eu nunca fui candidato para ter uma votação menor do que a anterior. Então, assim, agradecer imensamente, agradecer às 2.523 pessoas que, quando encontraram a consciência, sua consciência nas urnas, para deputado estadual, votaram 65000. Então, assim, eu quero agradecer a todos vocês do fundo do coração e dizer que eu estou à disposição como cidadão, como advogado e principalmente como alguém que faz política na cidade do Cabo, no estado de Pernambuco, para debater os problemas da cidade e cobrar das pessoas que foram eleitas no último pleito que elas possam representar a cidade do Cabo e o estado de Pernambuco e a classe trabalhadora com a altura, da história do nosso povo. Um povo da tradição de muita luta. Ok. Tadeu, eu vou comentar algo aqui. Se eu tiver errado, você me corrija, publicamente, fique à vontade. O que eu sinto na cidade do Cabo, uma cidade tão importante, porque todo mundo que aqui veio destacou a importância que tem a cidade, apesar dela estar hoje ocupando o quinto ranking, é isso? Das cidades mais importantes do estado e que tem a maior renda, que era a quarta, perdemos para Goiânia, ficamos em 5º lugar, nessa escala. E aí o que eu sinto, o que eu percebo é a falta de uma discussão que você colocou aí dentro da cidade. A gente já foram criados alguns fóruns, você lembra muito bem que você é militante político, que o Centro das Mulheres criou no passado um fórum para discutir a questão da segurança pública. Isso começou a discussão na Câmara Municipal, depois o Centro das Mulheres assumiu essa bandeira, se discutiu, eu lembro que a gente tentou junto ao governo do estado na época, e o governo não recebeu, Eu lembro que quem recebeu a gente foi o vice-governador na época, Raul Henri,
Foi ele que recebeu essa equipe e aí disse que ia encaminhar para o Pacto pela Vida. Não sei se esse documento chegou, não, mas nenhuma atitude, eu não vi nada E quando chega a política, aí começa uma série de promessas. Mas o meu olhar é que a gente tem muita gente, tem você, a gente tem o OAB, a gente tem a maçonaria, a gente tem o Rotary, a gente tem o Centro das Mulheres, a gente tem tantas instituições do Cabo, e instituições centenárias, algumas delas. E eu percebo essa ausência de discutir essa. Você falou aí, a gente tem a questão da mobilidade urbana, que nem todo mundo aqui que veio conseguiu responder essa pergunta minha. Mobilidade urbana, a questão da segurança pública, a água de qualidade, que ainda tem gente na cidade que não tem água nas torneiras. Eu posso estar até errado, mas eu estou lhe provocando para isso, porque a eleição, vocês que a eleição acabou agora, não vai acabar ainda, que tem um segundo turno dia 30. Mas a vida continua. As mazelas, elas continuam. A questão da moradia, por exemplo. Quantas pessoas hoje moram de favor ou moram em lugares que não deveriam construir, mas que construíram? E eu sinto que falta essa discussão. Não é só para políticos, é a sociedade começar a discutir isso. A rádio faz isso há 24 anos, mas é importante que eu não percebi que as pessoas conseguiram captar isso. E eu vi muito na eleição, se votou pelos R$50. Tanto que a Justiça faz uma campanha, mas nessa eleição, no primeiro turno, né, muita gente teve que derramar dinheiro, né, para que se pagasse R$50. Não vou dar nome aqui nem a quem pegou e nem a quem doou. Mas você que está me ouvindo e me vendo sabe o que aconteceu. Não é? Pegou os R$50. Eu queria ouvir a tua opinião, Tadeu. Já que você é militante e advogado. A gente vai conseguir melhorar a condição de vida do nosso povo quando a população entender que é preciso participar sempre da política. A gente precisa olhar os espaços públicos como espaços de todos. Não é? O público é de todos, não é de ninguém, é de todos. Então todos nós precisamos cuidar. E os nossos representantes são funcionários, empregados que nós elegemos para que passem 4 anos na prefeitura do Cabo, ou na Câmara de Vereadores do município, ou na Assembleia Legislativa, no governo do Estado e na Presidência da República, para defender os nossos interesses. Mas dentro dos 4 anos, a gente precisa estar mobilizado para dizer o que é que a gente quer e da forma que a gente quer. Sim. Porque ninguém sabe melhor de como deve ser o atendimento de uma pessoa num posto de saúde ou no hospital do que o próprio usuário. É verdade. Ninguém sabe melhor qual deve ser a melhoria no metrô ou no ônibus do que a pessoa que sai todo dia de 5 horas da manhã, pega o transporte público e vai trabalhar. Então, os representantes precisam dar instrumentos para ouvir a população, mas a população precisa fazer o movimento contrário, porque muita gente diz, só gente, além de votar, eu ainda tenho que estar cobrando. Pense no político, no servidor público como seu funcionário. Se você tem uma empresa e você coloca um caixa, um balconista naquela empresa, você vai cobrar metas a ele. Você vai cobrar que ele faça determinados procedimentos. A diferença é que esse funcionário que você colocou para trabalhar nessa grande empresa, nessa grande instituição, que são os governos municipais, estaduais e federais, eles têm um mandato de 4 anos. Mas a gente precisa estar cobrando. Então essa é a primeira questão, que é preciso chamar a população para participar ativamente da política. E agora a gente tem os instrumentos que são as redes sociais, que a gente precisa utilizar melhor isso. Mas é fundamental, Batata, que nós que façamos política, a gente tem que usar os instrumentos políticos para que a gente possa estar discutindo sempre o problema uma coisa que eu sempre bato, a questão de uma política municipal de controle de encostas. A gente precisa discutir os problemas do morro do município do Cabo, que não é só do Cabo, mas a gente não tem condição, o prefeito não vai chegar aqui com palavras bonitas se ele não colocar no orçamento da cidade o dinheiro necessário para fazer as obras que o povo dos morros precisa. A gente não vai ver melhoria na saúde se o prefeito da nossa cidade não se debruçar
de colocar os recursos nas unidades básicas de saúde. Então, essas discussões, elas têm que ser uma discussão muito atenta. Todo ano vai para a Câmara de Vereadores duas leis que são importantíssimas para a vida da cidade, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Essas duas leis são as leis que vão dizer onde cada centavo que é arrecadado pelo município do Cabo e pelos municípios de uma forma geral vão ser gastos. Então a gente precisa estar debruçado sobre isso. E a cidade do Cabo, Batata, Sim. em que pese ter saído do... Era terceiro e agora ir para o quinto. Não, era terceiro, foi quarto porque Goiânia passou. Não, aí depois foi para quinta porque Goiânia passou. Passou. Mas a gente pode olhar que a gente está todo ano crescendo em arrecadação. A questão é que Goiânia, por conta da fábrica da Fiat, passou o Cabo. Mas o Cabo não é uma cidade que está perdendo a arrecadação. A gente está ganhando a arrecadação. A questão é que Goiânia teve um plus em cima. Então, nós não somos uma cidade com a dificuldade financeira como uma cidade do interior do estado, como Cabrobró, como Ipubi, que são cidades muito pequenas que vivem muitas vezes com o repasse do fundo do município. E também federal, né? Os repasses federais. Então, essa discussão da cidade do Cabo é uma discussão que perpassa sobre estabelecer prioridades. E o povo tem que estar atento a isso, porque muitas vezes a prioridade do prefeito não é a prioridade do povo da cidade. Infelizmente, muitas vezes o governo ele faz ações dissonantes do que o povo está pensando, porque não tem um instrumento de feedback, entendeu? Deixa eu ver aqui, eu tenho aqui alguns comentários que eu quero ler aqui para o pessoal. Deixa eu ver aqui, o Edu Roque diz assim: parabéns para o advogado Tadeu Anjos. O Paulo da Cobra diz assim: bom dia, Batata, bom dia ao convidado. Tadeu, não é possível vitória de Lula, como ele vai lidar com a Câmara Federal e o Senado e a maioria da direita, a direita e conservadora? É a pergunta. Vamos responder logo aqui ao Paulo da Coab, por favor, Tadeu. Paulo, um dos motivos também de estar aqui é a gente fazer o debate sobre a questão que o povo brasileiro e pernambucano vai eleger o próximo presidente e o próximo governador do estado. E a gente precisa estar focado nisso. Lula, ele tem duas grandes missões. Sim. A primeira missão é ganhar a eleição. Lula é um político como eu, de esquerda, mas a candidatura de Lula hoje não é mais uma candidatura de esquerda. Lula construiu uma frente ampla em torno da candidatura dele para que a gente tenha condição de derrotar um governo que está fazendo muito mal ao país. Tem um jargão da medicina, Batata, que diz: quando você erra no diagnóstico, provavelmente o médico vai errar no tratamento. Então, há um diagnóstico sobre a sociedade brasileira que nós temos um governo que flerta com o autoritarismo. Nós temos um presidente da República que ameaçou em 2021, no 7 de setembro, o endurecimento do regime, entendeu? Que inclusive faz uma análise equivocada da Constituição, dizendo que as Forças Armadas é um poder moderador. Isso não existe na nossa Constituição. Agora está querendo fazer um movimento que a Venezuela fez há alguns anos, que é aumentar o tamanho da Suprema Corte para aumentar a influência do Poder Executivo e do bolsonarismo na indicação dos ministros, caso ele ganhe a eleição. Isso é uma coisa que vem enfraquecendo as nossas instituições. Então, o sistema democrático no Brasil, certo, de nossa Constituição, que é uma Constituição democrática e liberal, ela vem sendo ameaçada. Se esse diagnóstico está certo, a gente precisa tirar Bolsonaro, porque vem uma onda fascista que está acontecendo. A questão de Aparecida ontem é um absurdo. O presidente ele não foi apenas como presidente da República, ele foi como candidato a presidente e ele levou uma horda ali de pessoas que, inclusive, estavam bebendo no entorno da Basílica do Santuário, numa das datas mais importantes para os católicos do Brasil, e estavam ali insultando, inclusive, a imprensa, que é a imprensa da TV Aparecida, os repórteres da TV Aparecida. Então, isso é um absurdo, não se pode misturar religião e política. O nosso Estado é laico. Então, se é verdade que tudo isso está acontecendo, Lula conseguiu construir uma frente ampla para derrotar Bolsonaro. É por isso que ele tem hoje apoios como o do ex-governador do estado de São Paulo, que é o vice dele, Geraldo Alckmin,
como Armínio Fraga, que decidiu apoiar ele, como Pedro Malan, que foram duas pessoas responsáveis por criar o Plano Real. O próprio Fernando Henrique Cardoso declarou apoio a Lula. Então nós estamos criando uma frente ampla e o governo vai ser um governo de coalizão e de recuperação da imagem do Brasil e da democracia brasileira. Então, Lula, ele tem o desafio primeiro de ganhar. E o segundo desafio é de, com a força política dos votos, certo, construir uma maioria para que a gente possa barrar, na verdade, a tentativa de endurecimento do regime brasileiro, para que a gente não possa perder as garantias constitucionais que foram dadas pela Constituição de 88. Deixa eu ver aqui, eu tenho outros comentários antes de ir para o apoio cultural. A da Paz diz assim: bom dia para você ali, bom dia para Tadeu, meu amigo, que Deus abençoe vocês sempre, obrigado. O Mariano diz assim: Tadeu, meu futuro prefeito do Cabo. Aragão Esmeralda diz assim: bom dia, um abraço para o meu amigo, nossa infância foi ótima. E um abraço para o meu amigo Tadeu. É verdade, ele fala aí, no início do programa, eu fiz uma reflexão. E aí também a Mauricéia de Deus, ela diz assim: Batata, eu moro em Garapu. Amém, Batata. É verdade mesmo, a gente comentou isso lá atrás, no começo do programa. O Tiago Caribe diz assim: Batata, bom dia, quero nesse espaço parabenizar nosso colaborador e motorista Hidrojato, é isso? Da cidade, né? Bruno, por mais uma primavera. Ah, tá certo, ok, parabéns aí. Deixa eu ver aqui, a gente tem o Hinaldo Silva, de bom dia, meu amigo. O Paulo da Coab, porque eu na manchete eu tinha aí umas iniciais, ele disse, é a varíola dos macacos, né? É a varíola do macaco. Parabenizar aqui Luiz Navarro, ator, diretor, cabense, que hoje está em Tocantins, fazendo teatro. Parabéns para ele. Neide Moreno, o pessoal do Cabo Denúncias, aqui Neías de Figueiredos, né? Reinaldo Mesquita, que já foi comandante do 18º Batalhão, hoje é coronel e é pastor. Reinaldo Mesquita, meu abraço. Joyce Silva, Crícia Santos, missionária Vanessa Oliveira, fazendo aniversário hoje. Carlos Nepomuceno, Vandilma Domingos e Samuel José. Não, Juiz. Juiz, faz aniversário hoje. Eu vou por apoio, é isso? Já não, já são 7h53. Deixa eu só mandar aqui um abraço para o pessoal que está me vendo aí na Coab. Meu muito obrigado pelo carinho, da atenção. Saudar minha amiga Maria, lá da 26. Ela está ouvindo a rádio em casa logo cedo. Maria, um abraço aí para você, viu? A mãe do Luciano Maxi. Saudar também aí a Socorro Macedo, que me fez um alerta na terça-feira referente à Lua. E ela começou a admirar a Lua, isso é muito bacana. Socorro e o seu companheiro, aquele abraço. Rosa, também lá da Vila Claudete, meu abraço, Rosa. É a mulher do MacGyver. Ao Heleno Fabrício, também de Garapu, que está vendo a gente. E a você que está distante, vendo aí pelo Instagram, pelo nosso Face, ou também ouvindo aí a rádio pelo aplicativo. Nosso muito obrigado. A gente volta daqui a pouquinho. A Cileide, é isso? Professora, diz assim: bom dia, Batata. Bom dia, Cileide. Obrigado aí pela sua audiência e pelo seu carinho. Eu volto já, logo após o apoio cultural. Oi, gente, eu sou a Isa e tô aqui pra chamar você pra entrar no meu clubinho. O Clubinho da Isa chegou no Shopping Costa Dourada e é o espaço perfeito para crianças de 6 meses a 12 anos. Temos espaço infantil, um belo brinquedão, espaço gamer, oficinas e eventos especiais. Fora que você também pode fazer o aniversário que sempre sonhou para a sua criança, reservando o nosso espaço com a tranquilidade de uma equipe competente e treinada. Cadastre-se no Instagram, @Clubinho da Isa agora e ganhe 20% de desconto no parquinho. Clubinho da Isa, no Shopping Costa Dourada. A trilha sonora das suas madrugadas. Todas as noites, a partir das 23 horas. Madrugada Carita FM. São mais de 20 anos de história fazendo valer os direitos do povo cabense.
Uma bela trajetória de superações e conquistas. Muitos talentos revelados, grandes nomes do rádio pernambucano. Conheça a história da Rádio Calheta FM. Conheça a história que conquistou os corações e ouvidos dos cabenses através do livro Rádio Calheta 20 anos. Adquira o seu exemplar na Sabedoria Livros e Serviços, na Rua Antônio Martins, ao lado da Unopar. Ou ligue 3521-3002 ou 3006. Música e informação é na Calheta FM. A deputada que fez a lei da dignidade menstrual vai ser a governadora do Fundo Emergencial de 1 bilhão para combater a fome. A deputada, que é coautora da Lei Aldir Blanc, vai ser a governadora do Minha Casa Minha Vida Pernambuco. E a deputada que defendeu o piso salarial para enfermeiros, auxiliares e parteiras vai ser a governadora do Água para Todos. O Pernambuco de hoje vai ser o estado forte que sempre foi. É Marília Reis, 77, governadora. Especialmente para você. Calheta Retrô. De segunda a sexta, às 18 horas, Calheta Retrô. Raquel, é a mulher que faz! 45! Raquel aumentou vagas em creches e pré-escolas, reformou o Hospital Manuel Afonso. Mudou 100% a estrutura desse hospital. Raquel bateu recorde de geração de emprego, criou a Feira Conectada. Foi uma das melhores coisas do governo de Raquel. Raquel reduziu homicídios e roubos, garantiu segurança para empreender. Ela prometeu, se ganhasse ela fazia. Ela ganhou e fez. Agora é hora de levar essa mudança para todo o nosso estado. A mulher que Pernambuco quer. 7h56. Olá, amigos. Convido você a participar comigo do Passando a Limpo, de segunda a sexta aqui na Rádio Calheta FM 98,5, a partir das 7 da manhã. Vou deixar você bem informado, viu? Calheta FM. Passando a Limpo, a hora da verdade. De volta aqui pela Rádio Calheta 98,5 no seu rádio. Quero dar um recadinho para você que está acordando agora. Meu bom dia. Agora quero falar da maior rede de ensino privado do estado. Vou falar aqui do SESI. O SESI é destaque desde a preparação para o Enem até o ensino de robótica. Tem professores top, não é? Para os seus alunos, e a inovação e a tecnologia fazem parte do dia a dia do alunado do SESI. No SESI, você pode garantir uma formação de qualidade do ensino fundamental ao médio. Matricule já seu filho ou seus filhos. É só ligar 0800 600 9606. Seja SESI, seja o futuro. Agora são 7 da manhã, 7h58. Aqui no estúdio a gente conversa com Tadeu Anjos, que é advogado, militante, amigo nosso de longas datas, né, e disputou a eleição aí no primeiro turno agora para deputado estadual, buscando uma cadeira ali no parlamento do estado. Não foi dessa vez, mas aí ele continua, como ele disse, a política. Eu quero também saudar aqui os amigos do Mercadão que me acompanham diariamente. Meu muito obrigado aos amigos aí do Mercadão que acompanham a Rádio Calheta diariamente em sua programação. Agora são 7 da manhã, 7h59. Tadeu, a gente já falou aqui do processo eleitoral, de uma ausência de um fórum para discutir a cidade. Com o resultado das eleições no primeiro turno, na tua leitura como militante, advogado, quais serão os ganhos? Porque o Cabo tem agora 2 deputados estadual e tem vários parlamentares na Câmara Federal que não foram eleitos só com os votos do Cabo, mas que tiveram também uma votação e que enviaram emendas para esse município. Eu queria ouvir a tua leitura. Como é que você vê esse momento aí do município a partir do resultado das eleições no primeiro turno? Do ponto de vista da representatividade do Cabo, sim, nós tivemos a eleição do Jefferson Timóteo, sim, que eu espero que traga a representatividade e defenda os interesses da população do Cabo, não apenas do governo municipal. Sim. Há uma diferença entre defender os interesses do governo e defender os interesses da sociedade cabense. Sim. É importante que coloque isso. Do outro lado, você tem a candidatura do Lula Cabral, que momentaneamente está com registro de candidatura
deferido, mas que tem uma briga judicial aí na justiça comum para descaracterizar a rejeição das suas contas na Câmara de Vereadores. Então essa discussão e essa disputa vai aí ter muitos capítulos, então ninguém sabe se ele vai conseguir assumir, se ele assumir ele vai continuar até o final, mas isso é uma questão para a justiça. Se ele exercer o mandato dele, vai ser alguém que também precisa vir para a cidade do Cabo e defender os interesses do povo do Cabo, e não ser aquela figura apenas que aparece aqui de 2 em 2 anos. É preciso Sim. que o político, o povo está ávido de ter um político que tem um contato dia a dia, que compre o pão na padaria ali no centro do Cabo, que faça a feira no Mercadão, que pegue um transporte público, porque a população está precisando de político que tenha mais empatia com os problemas, com a dor e com sua ânsia. Isso a gente não vê, infelizmente, há muito tempo na nossa cidade, mas eu torço para que esses representantes possam dar sua contribuição para a cidade. Em relação aos deputados federais, eu tive a honra de a população cabense dar ao meu candidato a deputado federal, o Renildo Calheiros, a votação de 1.060 votos aqui na cidade do Cabo. Sim. É uma votação expressiva e Renildo ele assume o compromisso com a classe trabalhadora do Brasil todo, em especial também da cidade do Cabo. Renildo ele é o deputado federal que ajudou muito na articulação da aprovação do piso da enfermagem, na aprovação da lei Almir Blanc, na lei Paulo Gustavo, e também foi fundamental para que a gente conseguisse aprovar aquele auxílio emergencial de R$600, que na época o governo federal só queria fazer com que as pessoas recebessem R$200 de auxílio. Então, Renildo está muito preocupado, e é muito preocupado com as causas do povo. E a cidade do Cabo é uma cidade de operários. Tenho certeza que nós teremos um representante na Câmara Federal e eu serei a voz dele aqui para que a gente tenha condição de ajudar a alentar melhor a classe trabalhadora. Agora tem uma questão que é fundamental para a cidade do Cabo, para o estado de Pernambuco, que é a derrota de Jair Messias Bolsonaro. Sim. Esse cidadão ele precisa ter a resposta nas urnas de que o governo que não colocou vacina no braço das pessoas, um presidente que caçoou o tempo todo, certo, da população com falta de ar, um presidente que trabalhou na perspectiva de dividir o país, fazendo discurso do ódio, incitando seus militantes a fazer um debate rasteiro sobre a questão da religiosidade, da suposta religiosidade dos seus adversários, trazendo um debate que não é o debate que deve ser feito. Nós precisamos de um político, nós precisamos de um presidente da República que debata como o Brasil vai sair dessa crise, como é que a gente vai voltar a gerar emprego, como é que a gente vai diminuir a inflação, como é que o alimento vai voltar para a comida da população, para o prato da população, como é que a gente vai voltar a ampliar as vagas nas universidades públicas e nos institutos federais. Então, esse é o debate que tem que ser feito aqui no Cabo e no Brasil como um todo. Ok. Eu tenho aqui um recado. A Veridiana, que agora lançou um livro recentemente, manda um abraço aí para o Tadeu, para mim também obrigado. Diz que o livro da rádio continua à venda lá, na Sabedoria Livros e Serviços, aí na rua Antônio Martins, vizinho ao Udopar. Vai mandar até um abraço aqui para a Joneide, ela que é uma das gestoras da Udopar Cabo. Um abraço. Aldamares Santos diz assim: bom dia para você ali, José o Batata, bom dia para Tadeu Anjos e os ouvintes da rádio. O Wilson Martins diz assim: bom dia, sabe dizer se existe algum apoio para quem é venezuelano, é isso? Aqui no Cabo Santo Agostinho? É a pergunta dele aqui. Eu também desconheço, viu, Wilson? Deixa eu ver aqui. O Paulo da Coab, ele está sempre participando com a gente. Assim, o que ele colocou aqui, ó: Tadeu, não me leve a mal, mas nas rodadas de conversa com os amigos, a gente sempre fala o seu nome. E diz assim: você e Maricleito são jovens de futuro na política, mas o partido que vocês estão atrapalha um pouco.
Essa é a nossa opinião na rodada de conversa com os amigos. Isso é democracia, né? Ouvir também a opinião do Paulo. Por favor, Tadeu. Agradecer, Paulo, aí pela deferência, mas dizer a Paulo que a escolha do nosso partido, eu acho que tanto o Maricleito, que é militante do Partido dos Trabalhadores, como eu sou militante presidente do PCdoB aqui na Cidade do Cabo, é uma escolha por partidos que têm a defesa de uma posição política que defende a classe trabalhadora. Nós entendemos que, do ponto de vista histórico, existe uma contradição entre o capital e o trabalho, não é? Há exatamente, infelizmente, uma estrutura econômica que suprime a classe trabalhadora e a gente precisa organizar a classe trabalhadora para que ela possa garantir direitos e para que a nossa sociedade possa pressionar os governos para que haja uma maior distribuição de renda e uma maior oportunização para as classes médias e as classes baixas, que são exatamente as classes compostas por trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo pessoas que inclusive estão desempregados e que estão numa situação de vulnerabilidade social muito grande. Então é por isso a nossa opção ao PCdoB. E aí, é uma coisa que eu vou fazer um link aqui, nós estamos vivendo, e veio aqui um amigo que é coordenador até da candidatura da Raquel Lira aqui, é o Eduardo Cajueiro. Eu vi a entrevista dele, e ele disse, não, nós não vamos aqui declarar o voto para presidente da República. E nós precisamos discutir Pernambuco. Discutir Pernambuco é discutir o Brasil. Então a gente precisa ter lado. O meu lado é o lado de Luiz Inácio Lula da Silva, não é? Porque quando foi presidente da República, foi alguém que fez uma parceria com o ex-governador Eduardo Campos e trouxe aqui refinaria, trouxe aqui estaleiro, trouxe aqui Hemobras. A Fiat veio para cá por conta de toda a infraestrutura que foi trazida pelo governo de Eduardo, pelo governo de Lula. Então a posição nossa é pela posição do Luiz Inácio Lula da Silva. E a candidata a governadora do estado de Lula tem uma posição clara, que é a Marília Reis. Então, assim, da mesma forma, Paulo, que eu tomo uma posição pelo meu partido, a Marília tomou a posição por Lula. Então, quem vota em Lula, votou em Lula, ou quem vai votar em Lula na Cidade do Cabo, precisa entender que para que a gente possa derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo, porque existe uma leva de deputados federais e estaduais que se elegeram aí defendendo o ódio, defendendo a divisão, entendeu? A mistura de religião com política. Essas pessoas declararam apoio a Raquel Lira, certo? E Raquel, por ser uma advogada, por entender que o bolsonarismo faz tão mal para o Brasil, ela precisava se posicionar contra o Bolsonaro. E ela tomou uma decisão que foi uma decisão, ao meu ver, muito equivocada. Ela estabeleceu uma neutralidade onde um político, um administrador, alguém que ama o seu Estado, ele jamais pode tomar essa posição, que é uma posição de pseudo-neutralidade. Não existe neutralidade nisso. Você não ir votar, um político dizer que votar em Lula ou votar em Bolsonaro é uma questão de escolha. Não é uma questão de escolha. Nós estamos debatendo a barbárie contra a civilidade. O Estado Democrático de Direito está em jogo nessa eleição. E a Raquel Lira tomou uma posição muito ruim. É por isso que eu voto em Marília Reis e é por isso que eu peço para quem vota em Lula presidente, vote em Marília. Em Marília. Aldamares ainda volta a participar com a gente aqui, dentro dessa democracia, sim. Tadeu Anjos, eu tenho meu respeito, aliás, Tadeu Anjos, tem meu respeito. Você tem meu respeito e admiração. É a professora Aldamares Santos. O Edu Roque faz uma pergunta assim, bom dia, Batata, perguntando ao advogado Tadeu Anjos como funciona a federação e como vai ficar a candidatura para prefeito. O pessoal já está fazendo uma projeção para 2024, porque em janeiro de 2023 já começa a discussão para 2024, né? Que vamos ter eleição de novo, não é? E quem assumir vai assumir em 2025, janeiro de... Alguém derrubou a Instagram? Alguém ligou aí, foi isso?
e derrubaram. Alguém ligou para mim no horário que não devia. Aí acabou derrubando o meu Instagram. Por favor, Tadeu. A Federação Brasil da Esperança, é uma federação composta pelo PCdoB, PT e PV. Esses 3 partidos estarão juntos em todos os municípios do Brasil. Não terá candidatura do PCdoB sem o apoio do PT e sem o apoio do PV. E a recíproca é verdadeira. Então, no Cabo de Santo Agostinho, nós precisamos fazer um alinhamento aí entre PT, PCdoB e PV. Eu fui candidato a prefeito na eleição passada e eu sempre coloquei, desde que assumi a presidência do PCdoB, que o PCdoB sempre, desde o momento que a gente assumiu o partido, assumirá o protagonismo da cidade. Mas a gente vai debater isso. Quem serão os nomes que serão colocados para prefeito? Ainda é muito cedo para a gente discutir isso. Se o partido entender que eu deva ser candidato a prefeito novamente, está aqui meu nome, eu estou à disposição para debater, eu tenho vontade de debater, eu tenho alegria em debater com todo mundo e discutir os problemas da cidade. Mas isso vai ser uma discussão que a gente vai tratar lá na frente. O momento agora é de eleger Lula presidente e Marília Reis governadora. Eu já descobri quem foi que derrubou aqui. Não vou dizer o nome não, que eu conheço. Não. Hein? Eu abri de novo. Abriu de novo. É um cara conhecido, mas ele esqueceu que quando ligam para o meu telefone, 9113-4199, aí derrubam o meu Instagram, eu fico sem comunicação. Depois eu converso com ele fora do ar, porque ele ligou realmente. Eu acho que foi emoção. Falou o nome dele aqui na rádio, ele se emocionou, e aí tentou ligar, e aí acabou derrubando a minha live. Agora são 8 da manhã, são 8h12. Eu falei lá atrás que a gente precisa de um fórum. Eu percebo aqui no rádio, com a sua vinda e de outras figuras, que há uma participação da sociedade, né? A sociedade está mais consciente, né, dos seus direitos. É isso que eu consigo enxergar, Tadeu. Perfeito. Hein? Perfeito. A sociedade ela vem participando muito mais. As redes sociais deram esse canal, né? Eu acho que a gente, daqui a um tempo, depois que esse movimento fascista ele for diminuído e se Deus quiser aniquilado, a gente vai conseguir fazer um debate mais tranquilo na sociedade. Sim. Eu não posso olhar para a Batata e dizer, a Batata não presta porque Batata é da religião A, é da religião B, da religião C. A Batata é um vagabundo, Batata é um bandido. Essas expressões a gente tem que acabar da política. A gente tem que debater, óbvio que a gente tem que debater em algum sentido as pessoas, porque a gente precisa olhar o currículo, as intenções, a história daquela pessoa para saber se ela está credenciada moral, intelectual e administrativamente para cumprir algumas tarefas. Mas a gente precisa fazer uma discussão do todo. Ora, a Raquel Lira, ela foi uma má prefeita em Caruaru? Não. Teve seus erros e seus acertos. Mas quando eu faço uma análise da Raquel, eu faço uma análise do todo. E não apenas dela. Com ela está o Miguel, que declarou apoio a Bolsonaro. Com ela está o Anderson, que declarou apoio a Bolsonaro. Então, assim, a análise é do todo e não da figura humana da funcionária pública de carreira, que é a Raquel. Eu estou analisando o todo. Sim. Eu estou apoiando a candidata do time de Lula. Então, a gente precisa tirar essa raiva, esse ódio da política e fazer um debate mais geral das coisas. Então, Batata, a população ela precisa estabelecer esses fóruns de debate que muitas vezes não precisa nem ser um fórum físico. Você não precisa ter uma casa, você não precisa ter um ambiente. Talvez no grupo do WhatsApp a gente consiga fazer o debate, a gente consiga ter uma discussão. Agora, é fundamental a gente participar, porque a luta pela melhoria do salário mínimo, a luta pela construção do muro de arrimo ou do médico no posto de saúde, ela é uma luta... A mobilidade urbana, que é um tema gritante. Urbana, ela precisa ser debatida e ela precisa ser colocada numa luta geral, que é a luta da sociedade, uma luta de classes. Porque você tem um bairro feito Boa Viagem, ônibus, e você tem um transporte público muito melhor do que em Arariba. Qual é a diferença de Boa Viagem com Arariba? Tadeu, é a infraestrutura. Mas em Boa Viagem mora uma população que tem uma renda muito maior do que Arariba. Se a gente fazer um traço de classes,
nós vamos ver que há um conteúdo de classe que precisa ser debatido na nossa sociedade. Ora, qual é o caráter do pagamento de imposto? É o caráter retributivo. Você paga imposto, a sociedade paga imposto, mas esse imposto, ele quando entra nos cofres públicos, tem que ser dado um caráter retributivo. Então, quem precisa mais, precisa receber mais. Mas, infelizmente, na nossa sociedade, nós vemos que os governos, eles botam mais dinheiro nos locais que precisam menos. Você falou aí de Arariba. Eu queria até dar um conselho aqui para quem pretende se candidatar a vereador, não é, na próxima eleição, a prefeito. No sábado de manhã, chegar no Mercadão ali, onde vem os ônibus de Bujaú, Arariba, e outro M6, pelo menos, e outras como Pau Santo, Engenho Monte, Engenho Mata. O povo, me permita a expressão, Tadeu, não ofendendo, mas é carregado como gado, um em cima do outro, porta que não fecha, banco que rasgado, teto. Eu tenho pessoal que mora no engenho, eu estou dizendo isso aqui, mas qualquer cidadão que queira confirmar o que eu estou dizendo, basta chegar no terminal de ônibus, ali ao lado do Mercadão, aos sábados, como o pessoal chega e como o pessoal sai. Além da demora, o que compra vai muitas vezes no saco, porque se for nas bolsinhas, estraga e perde tudo. Você é conhecedor, porque você frequenta o Mercadão, você já tomou café comigo e sabe dessa realidade lá. Sei. Infelizmente, nós temos uma discussão que não foi à frente na gestão de Vado. Houve uma discussão sobre a questão do aumento da tarifa do ônibus. Sim. Aumenta isso, aumenta aquilo, e os pequenos donos, empresários de ônibus estavam lá e diziam, não, se não aumentar a gente quebra. E a população disse, se aumentar a gente não tem como andar, viajar. Né? E aí eu olhei ali e disse, espera aí, você tem linhas superavitárias, como a linha de Gaibu, por exemplo, a linha da Coab. E quem domina essas linhas são uma empresa. E as linhas deficitárias são outras empresas. Ora, por que você não faz um lote? A empresa que ganhar Gaibu vai ter que ganhar Arariba. A empresa que ganhar Coab vai ter que ganhar Pau Santo. Então, se você faz isso, você faz com que haja uma viabilidade e um equilíbrio. E você dá a condição para que a população tenha um serviço melhor. E você ajuda também o empresário que está levando o Arariba, que ele tenha condição de transportar para lugares aonde ele vai equilibrar ali. Então, essa discussão do todo, do público, que o gestor precisa ter, infelizmente as gestões nos últimos anos não vem tendo. Tu tá entendendo, Batata? Sim. E infelizmente também você tem um monte de político que trabalha no Cabo, que recebe do Cabo, que exerce um mandato no Cabo, mas que mora em Boa Viagem, em outras cidades, e não vive o cotidiano da cidade, do dia a dia, como eu vivo e como você vive. Porque eu não vou caminhar no Parque Dona Lindu. Eu vou caminhar aqui na BR-101, em frente ao Hospital São Sebastião, aonde você caminha, caminha lá. aí, como nós caminhamos, né? Exatamente, aí para nossa saúde. É verdade. Entendeu? Então a gente precisa ter pessoas que vivam na cidade para que a gente possa ter essa empatia maior com a população. Ok, a gente está quase encerrando aqui a participação com o Tadeu Anjos, e espero que outros militantes, né, possam também participar da cidade, discutir a cidade, porque esse é meu desejo. Eu tenho saudade quando a gente tinha os grêmios nas escolas. Eu participei de várias reuniões. Essa moça que está aqui não era nem nascida ainda. Se era nascida, era bebezinha. Mas isso foi lá atrás, em 2000, né? Um ano, ela tinha um ano, em 2000. E aí eu lembro aqui, saudar até aqui minha amiga Glória Falcão, da Escola do Roca na época, não é? Professor Lira ainda era vivo ainda, não é? Que é o pai da Tereza. Nossa presidente. Exatamente. E aí a gente discutia com os alunos, né? E com o passar do tempo a coisa não aconteceu. Deixa eu mandar aqui um abraço para essa figura, né, que eu tenho o maior carinho, é o Mochi Caminha, diz assim: rico encontro, parabéns a todos, grande abraço para o amigo Tadeu e Batata. Hein? Derrubou de novo derrubaram alguém? Foi a minha pessoa ou foi outra?
outra pessoa, né? Porque o pessoal fica naquela ânsia de querer falar comigo, aí esquece que tem que usar o WhatsApp da rádio. Aí usa o meu telefone. Quando usa, aí a gente perde, aí cai a nossa live. Mas eu quero já agradecer aqui ao Mochi pela participação. Ele também fala de você aí, né? Manda um abraço pra você, Tadeu. Mochi é um grande parceiro. Contrabaixista, né? Nosso irmão. Tecladista também, viu? Tecladista, eu não sabia, eu sabia que... eu já vi ele tocando contrabaixo, mas ele também Mochi, toca teclado. Eu não conheço nada que Mochi faça que ele faça mal. Ele é um zagueiro, viu, que meu tornozelo, vez ou outra, lembra dele, assim, sabe? Porque... Mochi, um abraço, meu irmão. Você é um cara que é uma referência na cidade. É uma pessoa que poderia muito bem estar disputando cargos no Legislativo e no Executivo. Eu acho que a nossa geração deve muito à cidade do Cabo e a gente não pode ter e prender-se a amarras com os grupos políticos que estão aí. A gente precisa fazer uma política diferente, a gente precisa trazer a renovação, porque daqui a alguns anos a gente precisa, ao invés de estar disputando cargos, a gente vai precisar, Batata, estar preparando as novas gerações para governar e administrar essa cidade. E falando aí em Mochi, ele quando foi secretário, ele deixou 2 projetos que não conseguiram, faltou força e investimento político do Estado. Era para requalificar a Orla, né? Eu digo porque eu acompanhei isso. Há um projeto dele também que foi de autoria minha, indicação minha, para tornar a Historiador viva, como é hoje a Avenida Paulista, Maceió, ali a avenida, final de semana, tem um lugar para vender a tapioca, o cachorro-quente, o cadeirante passear, a bicicleta, né? Os grupos de capoeira e outros grupos se encontrarem. Era o meu desejo. Eu, quando fui presidente da associação, encaminhei isso para o Mochi, foi para o papel, mas não conseguiu sair. E o outro, tornar a Avenida Lara Cavalcante, né, um espaço acolhedor, que também... Eu estou dizendo isso, Mochi, você não me deu procuração, mas eu falo sem nenhum constrangimento, até porque eu sou conhecedor e posso falar. Mochi, ele conseguiu aí colocar diversos projetos em prol da cidade, mas faltou a vontade política, porque quem estava com a caneta na mão não tinha o compromisso e o respeito com a população do Cabo que Mochi tem, que você tem, Batata. Infelizmente, a gente precisa dar a quem ama a cidade a caneta. A chefia do Executivo Municipal precisa estar na mão de pessoas que amam a cidade e que queiram verdadeiramente ter vontade política para transformar essa cidade, que dá para transformar a cidade. Ok. Tadeu, nosso muito obrigado. Saúde para você. Muita paz, uma ótima quinta-feira de TBT, porque você tem outra entrevista mais tarde e você vai dar a sua mais uma contribuição a essa cidade. Nosso muito obrigado e para você, um bom dia. Bom dia, Batata. Bom dia a todos os ouvintes, as pessoas das redes sociais da rádio, do meu Instagram. Eu quero agradecer aqui de forma muito rápida as 2.523 pessoas que depositaram a esperança de votar 65000 nas urnas. As pessoas da cidade do Cabo que votaram 6513 em Renildo Calheiros. E eu quero agradecer ao povo brasileiro por ter dado 58% dos votos a Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da esperança, o presidente da união, o presidente que vai trazer o Brasil de volta ao mapa do emprego, da inclusão social, vai fazer com que o Brasil olhe para os outros países com altivez de um país que quer desenvolver o seu país e ter a perspectiva de ter um crescimento econômico. E é fundamental para a população cabense entender que se nós queremos fortalecer Luiz Inácio Lula da Silva, não há outro caminho em Pernambuco a não ser o votar no 77 em Marília Reis, governadora do estado. E como eu gosto muito de debater, se o amigo Eduardo Cajueiro quiser fazer aqui um debate sobre as candidaturas ao governo do estado, eu estou à disposição aqui para debater com ele aqui em qualquer canto, porque eu estou ávido para ver a primeira governadora do estado de Pernambuco ter o DNA de Miguel Arraes e de Eduardo Campos, que é a governadora Marília Reis. Um grande abraço. Ok, a gente está encerrando por hoje. Amanhã eu vou aqui receber 2 militantes, né, que defendem aí a reeleição do presidente atual, o Jair Bolsonaro. Eu vou receber aqui o Deivinho Andrade e o Reginaldo Silva. Os dois se comprometeram amanhã a bater um papo comigo aqui na Rádio Calheta FM 98,5. Para você, meu bom dia, muita paz,
que tenhamos aí um dia agraciado de saúde, de esperança e de qualidade de vida. Tchau, tchau e até amanhã.